Começando mais uma entrevista da semana e uma semana muito especial para a cidade de Anápolis. Por quê, Felipe Andrade? Aniversário de Anápolis, 114 anos, no dia 31 de julho, uma semana mais que especial. E para essa semana, um convidado mais do que especial também. Com certeza. Representante do povo goiano, do povo anapolino na Assembleia Legislativa de Goiás. O nosso convidado de hoje é o deputado estadual, Coronel Adailton. Seja muito bem-vindo ao Manchete Goiás, a entrevista da semana. É um prazer tê-lo aqui conosco. Satisfação é toda nossa em participar deste programa, Manchete Goiás. Parabéns a vocês pelo trabalho que estão fazendo, pelo brilhantismo da comunicação que está sendo feita. Nosso querido amigo Renato Campos e Felipe Andrade estão à disposição de todos aqui. E é uma satisfação poder falar para toda a comunidade de Anápolis e região por meio dessas ondas. A pergunta de $1 bilhão: ser deputado é vida mansa? É vida boa, vida tranquila, Coronel Adailton? Jamais. A resposta também não vale nem $1 milhão, mas é essa mesmo, é jamais. Olha, eu já vivenciei várias situações na minha vida toda. Eu comecei minha vida como lavrador, ajudando meu pai na roça, capinando, roçando pastos. E realmente estar deputado estadual é uma labuta. Todos os dias, 24 horas por dia, mas tem seus pontos que servem de gratificação e nós trataremos dele aqui, com certeza absoluta. Antes da gente partir para o roteiro em si aqui, deputado, o senhor não é anapolino de nascimento, né? É anapolino de coração e de direito. Antes até de contar um pouquinho ali do começo da sua história, queria perguntar para o senhor sobre ser político em tempo de tamanho descrédito da política. É duro ficar ouvir por aí que quem está na política não presta, que político não faz nada. Como que o senhor lida com isso? E principalmente no começo, né? O senhor é um policial militar que se tornou político. Foi difícil naqueles primeiros embates, nas primeiras vezes que ouviu isso, e como é que o senhor lida com isso? Renato, ainda faltou uma colocação aí dentro de todos os xingamentos que os políticos escutam. Todo político é ladrão. E eu não concordo com isso hora nenhuma. Eu sei que a atividade de política é complexa, não é simples, a gente tem que partir para um embate todos os dias, como eu disse agora há pouco, mas o que a gente precisa entender é que não dá para generalizar em nenhuma situação. Em todos os campos de atuação nós temos pessoas boas, pessoas ruins. Podemos citar aqui qualquer campo de atuação, seja a igreja, seja o judiciário, o Ministério Público, seja a Polícia Militar, os oficiais da Polícia Militar, da qual eu tenho orgulho de fazer parte, a classe médica, todas elas têm pessoas boas e pessoas ruins. Isso é bíblico. O ser humano tem essa propensão ao erro, mas a política, infelizmente, ainda é assim. A questão de proporcionalidade ainda tem essa diferenciação, mas as pessoas generalizam. E eu não concordo com a generalização, não concordo com esse tipo de colocação em nenhum campo. A política cabe, a política permite e a política exige pessoas sérias praticando a política, vivenciando a política, se elegendo e executando mandatos, vivendo mandatos, para trabalhar em prol da população, porque é esse o nosso desiderato, é essa a nossa missão. Então, eu não concordo com a generalização em nenhuma situação. Também na política não é cabível esta generalização. Deputado, o Renato já comentou aqui, o senhor não nasceu em Anápolis, mas é filho de Anápolis, de coração e de direito. Como é que começou a história do senhor com a cidade de Anápolis? Olha, é tão interessante, meu pai é pedreiro, a minha mãe costureira, eu já disse, meu pai começou a vida como lavrador, eu nasci lá em Dois Irmãos, a época era o município de Pirenópolis, hoje é Vila Propício foi emancipada, e de lá nós viemos para Cocalzinho, ainda em tenra idade eu fui morar em Cocalzinho. Eu sou o filho mais velho, nós somos 5 homens, e ali eu tive que ajudar muito meu pai, minha mãe, na lida de casa principalmente, tudo que a gente tinha de fazer para ajudar a criar os outros 4 irmãos. Logo em seguida, viemos para Anápolis, ainda bem jovem. Aqui em Anápolis, aos 9 anos de idade, eu entrei no prezinho. Meu primeiro momento escolar foi com 9 anos de idade, exatamente em virtude das viagens do meu pai, de trabalhar em Cocalzinho, de trabalhar em Pirenópolis, de trabalhar na roça, de trabalhar em Anápolis.
Quando nós tivemos essa oportunidade, eu entrei no Portinho, um colégio ali ao lado da paróquia São José Operário, na Boa Vista. Minha primeira escola, minha primeira professora, Dona Denise. Daí nós partimos de volta para Cocalzinho, onde eu concluí o primeiro grau, e voltei para a cidade de Anápolis para continuar os estudos. Eu vi uma foto já, o senhor tá com a arminha assim, ó. Uma arma cano longo, baseando ali, se não me engano, pela roupa, né? Ali começou a paixão por ser militar. Aquela foto é de quando e como que o senhor ingressou na Polícia Militar? É uma relíquia que eu guardo com muito carinho. A foto do militar da Aeronáutica armado com um fuzil HK-43. Foi o meu princípio com a farda, conhecimento da farda. Mas a minha vida militar começou dessa forma. Vindo de uma família, como eu disse, trabalhando muito, nós tivemos que passar por algumas situações. Dentre elas, estudar pela manhã no Colégio Polivalente Frei João Batista, à tarde fazer o curso de mecânica, torneiro mecânico no Senai, e à noite fazer o curso de datilografia no Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil. Então era uma vida muito corrida. Fui apresentar no serviço militar. Convocado para a aeronáutica, servi na base aérea de Anápolis a partir de 1º de janeiro de 1985. Daí servi durante 1 ano e meio, fiz o concurso para sargento da Polícia Militar e logrei êxito. Em 15 de agosto de 1986, eu ingressei nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Goiás. Depois de 7 meses no curso de sargentos, eu passei no concurso para oficial da Polícia Militar e fiquei mais 3 anos dentro da academia da Polícia Militar. E foi para o sangue o militarismo, como vai para qualquer um que ingressa nas Forças Armadas ou nas polícias militares, porque a gente já tinha uma preparação, a criação já tinha esse foco de dureza, o militarismo foi apenas um complemento, que serviu como uma regra de vida que já tinha, deu continuidade, e dessa forma nós servimos na Polícia Militar por mais de 32 anos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre atuação parlamentar, algumas histórias interessantes da política, né, que a política proporciona. Mas agora, Felipe, um pouquinho ainda de Polícia Militar e Coronel Adailton. Deputado, quais os momentos mais marcantes, ou o mais marcante também, enquanto na Polícia Militar? Olha, a Polícia Militar do Estado de Goiás, ela nos proporciona grandes alegrias em trabalhar nela, em poder ajudar as pessoas, situações inusitadas que nos ocorrem a cada momento. Mas o que marca de verdade a minha carreira, eu vou falar do princípio da minha carreira. Em 1991, eu fui comandar o pelotão de Jaraguá. Eu fui promovido a segundo-tenente, com 23 anos de idade, fui comandar uma unidade destacada. E ali eu coordenava uma área que continha 11 municípios, onde hoje já tem comandos regionais com coronéis naquela região. Eu comandava como segundo-tenente e 23 anos de idade. O que mais marcou foi a dificuldade encontrada na Polícia Militar naquele momento. Nós tínhamos que pedir pneus recapados nas borracharias. Nós tínhamos que pedir pneus que acabavam de ser trocados por uma pessoa que tinha essa possibilidade para colocar nas nossas viaturas. Nós tínhamos que pedir combustível para os prefeitos, pedir alimentação para os prefeitos. Então, era uma dificuldade que se tinha na Polícia Militar como um todo. Então, essa foi um momento muito marcante. E aí, isso marcou de maneira negativa. De maneira positiva, Felipe, eu posso dizer que quando a Polícia Militar entrou para outro campo, foi mais respeitada pelos governos e começou a ter o benefício de poder ter seu equipamento próprio, seu armamento próprio, as viaturas locadas, chegou o momento da Polícia Militar conquistar o que ela chegou hoje, em ser a melhor Polícia Militar do Brasil, em virtude dos investimentos que são feitos na nossa querida Corporação Polícia Militar do Estado de Goiás. Como é que o senhor viu aquela questão do Lázaro? Não tem como não falar, né? E virou um rebuliço, e todo mundo dava uma opinião, e como é que não acha o homem? Mas o espaço ali era muito amplo, a gente viu discussões a respeito disso. Como é que o senhor viu a atuação da Polícia Militar, nesse caso, do Lázaro? Nós falamos aqui agora há pouco, né? A Polícia Militar do Estado de Goiás, a criação dela, tudo que acontece na nossa corporação. E eu disse, eu nasci em Dois Irmãos e fui criado praticamente em Cocalzinho. Eu fiquei ali
naquela região até os 15 anos de idade. Conheço bastante as cachoeiras, as cavernas, os locais onde a gente brincava de pique-pega ali, ó, a molecada toda. Nós fomos criados soltos, jogando bola descalço no campinho. Então, o contexto que eu trago aqui, mostrando que eu conheço a região, é exatamente mostrar para toda a comunidade, para toda a população do estado de Goiás e do Brasil, que a dificuldade de encontrar aquele cidadão, eu tenho que tratar dessa forma, mas para mim é um lazarento, não gosto nem de falar o nome, foi exatamente a dificuldade do terreno. E o que se descobriu depois, ele não estava sozinho, estava sendo ajudado, por isso dificultou o trabalho das forças de segurança. E aí eu preciso enaltecer muito a atuação integrada da Polícia Militar de Goiás, Polícia Militar do Distrito Federal, Polícia Rodoviária Federal, todos os órgãos que compõem o sistema de segurança pública do estado de Goiás, atuando com uma palavra que eu vou dizer aqui, que é o que nós temos de melhor hoje na atuação das forças de segurança, atuando com integração, unidas, em conjunto, somando esforços para realizar a missão. E a missão foi dada, nós falamos isso nas nossas redes sociais, quando o caso aconteceu e a polícia foi criando aquela força-tarefa para atuar naquela operação. A partir dali, nós colocamos que a missão estava dada. E logo em seguida, quando houve o êxito, logrou-se êxito na missão, nós falamos também nas redes sociais. Missão cumprida. E é assim que a gente trata. As forças de segurança, notadamente a Polícia Militar, trata dessa forma. Toda missão que é dada tem que ser cumprida, da melhor forma. Mas se precisar ser de forma diferente, também é. Nesse caso do Lázaro, o que eu posso dizer é que quando houver qualquer situação de perigo, de risco, de confronto, onde alguém tiver de morrer, alguma mãe tiver de chorar, que chore sempre a mãe do bandido, a mãe do integrante das forças de segurança, a mãe do policial militar tem que recebê-lo em casa para que ele possa lavar e passar sua farda e no dia seguinte voltar às ruas para defender a nossa comunidade. O detalhe, Felipe, rapidinho, é que 5 dias foi comprovado que ele esteve na casa daquele fazendeiro, né? Assim, é um fato comprovado. Então, como que acha, num lugar daquele amplo, né? Se a pessoa está escondida, com conivência, né? Sendo abrigada por um fazendeiro. E tem outro aspecto também, que são as pessoas que analisam a situação sem ao menos conhecer, né, deputado? Felipe, eu quero... Especialista de ar-condicionado. Especialista de gabinete de ar-condicionado. A maioria dos especialistas que analisaram, eu não posso dizer todo, que eu acabei de falar que eu não gosto de generalização, mas a maioria das pessoas que se dizem especialistas que analisaram aquela situação nunca empunharam uma arma, nunca estiveram num campo de batalha, porque ali era um verdadeiro campo de batalha. Sem saber o que ia encontrar pela frente, os nossos militares, os nossos integrantes das Forças de Segurança tinham que adentrar as matas, saíram todos de lá. Eu estive na homenagem junto com o governador Ronaldo Caiado, lá no Comando de Missões Especiais. Saíram todos de lá cheios de carrapatos, em missões, locais onde nunca havia um adentramento, eles tiveram de adentrar. Então, nós temos que reconhecer esse trabalho dos nossos irmãos das Forças de Segurança. E esses especialistas de gabinete, Felipe, vai acontecer sempre. Tem especialista de política, tem especialista no futebol, tem especialista em religião. Às vezes não conhece nada, nunca leu um livro de teologia e é especialista em religião. Eu estou citando esse fato para mostrar que nós precisamos de compreender e respeitar quem está nas ruas, quem está atuando, quem está colocando sua vida em risco para defender a comunidade. Esse negócio de especialista, na maioria das vezes, não funciona. E o detalhe desse caso, voltando na fala do delegado Manuel Vanderick, se você não acompanhou, assista, né? Tem uma entrevista muito especial com o delegado Manuel Vanderick sobre assuntos relacionados à segurança pública. Tempos de garantismo, né? Garantir o direito, que não pode isso, não pode aquilo. O cidadão lá está solto. O que abrigou o Lázaro. Então está solto. Exatamente. A gente imagina assim, não vai dar nada. O processo não terminou. Mas aí fica essa ladainha, recurso mas não aí dá nada. A pergunta que tem que ser feita, né? Como é que está os familiares daquelas pessoas, daquela família que praticamente foi dizimada? O restante das pessoas, os entes queridos daquelas pessoas que tiveram que passar por aquela situação. As mulheres que foram estupradas em outros estados e aqui em Goiás. Como é que está a cabeça dessa mulher? Como é que está a família dela, os filhos? E a pessoa que abrigou aquele bandido, aquele latrocida e tudo mais de criminais que pode ser sobre aquele cidadão, está solto. Então, infelizmente, é a nossa legislação, e eu estou aqui falando de uma coisa que eu estou praticando hoje,
fazendo leis, melhorando as leis. Nós precisamos, sim, endurecer mais o nosso Código Penal. É uma atuação em nível federal, mas nós estamos atuando muito em termos de endurecimento das penas. Não apenas nesse caso, mas em todos eles. Nós precisamos de trabalhar mais para que as pessoas entendam, principalmente as crianças entendam, que o crime não compensa. Deputado, e o senhor foi militar durante 32 anos, agora como deputado estadual. O que motivou o senhor a migrar da área militar para a política? Olha, o ser militar, como eu sempre digo, eu sou coronel da Polícia Militar e eu estou deputado estadual. Eu gosto de enfatizar isso porque o que me move, a minha carreira toda praticamente foi o militarismo. Então eu sou militar, agora na reserva, podendo ser convocado a qualquer momento até os 62 anos, mas mesmo que depois dos 62 continuarei militar. O que me levou à política foi exatamente a possibilidade, a visão da possibilidade de poder ajudar mais pessoas. E isso é o que hoje, uma das poucas coisas que gratifica, Felipe e Renato, estar na política, é essa possibilidade de abrir os braços e abraçar, e poder ajudar mais pessoas. Esse é o principal fator. E também de representar as forças de segurança na Assembleia Legislativa de Goiás. Nós sempre tivemos embates muito duros com os governos estaduais, no sentido de retirada de direitos dos militares, retirada dos direitos dos servidores públicos. E, nesse sentido, nós estamos, modéstia à parte, sem falsa modéstia, estamos atuando muito na Assembleia Legislativa para garantir os direitos que já temos e buscar novas conquistas para as forças de segurança de Goiás. Esse é o principal objetivo de eu ter não deixado a farda, mas partido para uma nova missão no sentido de ajudar cada vez mais as nossas forças de segurança. Porque eu tenho plena convicção, ajudando as forças de segurança de Goiás, nós estamos melhorando a qualidade de vida do nosso povo. O policial motivado, trabalhando na rua, respeitado, reconhecido, com certeza ele fará um trabalho cada vez melhor. E falando a respeito do cenário político de uma forma geral, o senhor já mencionou algumas ações no sentido de garantir a retomada, de garantir mais renda, principalmente para o setor do turismo, mas como é que o senhor avalia, por exemplo, a atuação dos governos federal, do estado e municipal aqui em Anápolis no combate à pandemia, por exemplo? Olha, uma boa pergunta essa. Nós vamos fazer, então, em qual nível? Eu acho que eu vou trabalhar em termos de nível de federal, vamos obedecer a hierarquia. Eu sou militar, tenho que obedecer a hierarquia. Em termos de governo federal, nós estamos acompanhando aí muito de perto uma CPI tão complexa que não dá para entender. Por exemplo, o governo federal, que é o responsável por enviar a verba a ser utilizada no combate à pandemia, isso desde o início de 2020, março, abril, quando a pandemia começou, o governo federal tem enviado recursos para os estados, para os municípios, para o combate à pandemia. Isso se prolongou, pensava-se que final de 2020 encerrava-se a pandemia, 2021 ela voltou com mais força ainda, e todos em busca da vacina, vários cientistas trabalhando, e de parabéns, porque de uma maneira muito, muito rápida conseguiu-se chegar a essa vacina que hoje, com certeza absoluta, é o melhor, o remédio mais eficaz, é o meio mais eficaz de combate à pandemia do coronavírus. Então, em nível federal, o governo disponibiliza a verba, disponibiliza recursos, atualmente disponibilizando as doses de vacina gratuitamente para os estados e municípios. E eu dizia da CPI. Aí vem uma comissão parlamentar de inquérito no sentido de investigar onde é que está sendo gasta essa verba. E ela só atua em cima do governo federal. Ora, se o governo federal é o órgão que destina a verba, nós tínhamos que investigar os governadores e os prefeitos, ou as secretarias estaduais e municipais de saúde. Não apenas o governo federal. Talvez que tivesse que ter um viés lá também. Mas, então, a atuação do governo federal, na minha ótica, eu estou de pleno acordo com a atuação. Algumas incoerências que ocorreram lá, nós falamos aqui agora há pouco, em todos os meios ocorrem falhas. Então, eu entendo que o governo do presidente Bolsonaro atuou e atua muito bem no combate à pandemia, disponibilizando aos estados e municípios os meios necessários para o combate. Em nível de estado, eu posso falar com tranquilidade do estado de Goiás. Nós temos trabalhado muito. A Assembleia Legislativa, em apoio ao governo do estado, tem ajudado a disponibilização de verba para autorizar do governo do estado, além da verba que vem do governo federal, disponibilizar a verba do Tesouro Estadual para que o combate seja feito em todos os campos.
aquisição de respiradores no momento inicial e todas as necessidades que a Secretaria de Estado precisava, a Assembleia Legislativa esteve sempre em apoio ao governo do Estado. O governador Ronaldo Caiado, que é médico, como gosta de enfatizar, que é médico, também tem uma visão muito forte, muito clara, muito sensível em cima desse tema. E atuou com firmeza em cima disso. Inclusive, em alguns momentos, entrando em embate com o governo federal, não concordando com as decisões tomadas lá. Mas hoje estão em comum acordo e o governo do Estado tem recebido, agora, nesse momento, as doses necessárias para o combate à pandemia, as doses de vacina, e distribuído com muita propriedade aos municípios goianos. Então, também estou de pleno acordo com a atuação do governo do Estado de Goiás. Em relação a municípios, fica uma situação um tanto quanto difícil. Nós temos 246 municípios. O Estado de Goiás é maior do que a maioria dos países da Europa. Então, eu estou, como deputado estadual, integrante e membro titular da Comissão de Saúde, eu estou representando o Goiás na CONAVE, a Comissão Nacional de Acompanhamento da Vacinação. E, nesse aspecto, temos viajado os municípios do Estado de Goiás na atuação como fiscal da vacina. E a gente encontra dificuldades em alguns locais. Por exemplo, a maioria dos municípios goianos, principalmente no início da distribuição das doses de vacina, não tinham, Felipe, Renato, não tinham capacidade de armazenamento, não tinham capacidade de resfriação dessas doses de vacina que elas necessitavam. Então, apenas os 3 principais municípios, Anápolis, Aparecida e Goiânia, a capital, que tinham. Hoje já estão mais capacitados, o governo incrementou esses equipamentos e estão mais capacitados. Mas nós enfrentamos ainda dificuldade em termos de agendamento ou não agendamento em alguns municípios. Por outro lado, nós temos lá no alto decisões de prefeitos municipais de cidades de pequeno porte, eu posso citar aqui a cidade de Santo Antônio de Goiás, onde as pessoas são vacinadas com hora marcada. Não existe fila de 2, 3 pessoas, não. Hora marcada. Marca o horário, a pessoa chega, é vacinada e vai embora. Então, sem nenhum tipo de aglomeração. E outros lugares que não têm esse controle, não têm essa organização, infelizmente, às vezes com 20 doses de vacina, tem 50 pessoas na fila, por falta de organização dos próprios profissionais da saúde. Então, é muito eclética essa atuação. Mas em nível de município, que é a base, que é onde realmente se efetiva a vacinação, algumas dificuldades encontradas no começo. Hoje, praticamente, as experiências são transportadas de um lado para o outro, há esse intercâmbio de informações e praticamente todos os municípios estão atuando de maneira aceitável. Não podemos dizer de maneira correta, mas de maneira aceitável. Deputado, pode tomar uma água, um café, daqui a um tempo a gente vai ter a parceria com os aplicativos, né, Felipe? Aí vai chegar comida quando a gente estiver falando aqui. Fica bem à vontade, deputado. Aí tá certo. Deputado, agora vamos falar de Anápolis. Eu gosto de ser mais incisivo. Se o senhor não quiser responder, fique à vontade. Eu estou percebendo. Doutor Marcelo Dyer, infectologista, participou aqui com a gente, uma entrevista muito bacana. Gosto muito dele. Ele falou que o silêncio tem preocupado ele, que a gestão municipal está... Porque todo dia aparece um boletim lá, mas a gente não sabe se está boa a situação, se está mais ou menos ou se está ruim. Então ele está incomodado com esse silêncio sobre o coronavírus com a gestão municipal. Como é que o senhor avalia esse momento atual? Olha, se o doutor Marcelo Dyer, que é um cientista, tem essa preocupação, longe de mim pensar, eu acabei de citar sobre a dificuldade que a gente enfrenta com os especialistas. E o doutor Marcelo Dyer nem se coloca como especialista, mas é um cientista, um conhecedor profundo desse tema. Tem essa preocupação? Ela me vem também, a mesma preocupação. Por exemplo, eu quero citar uma coisa aqui, que é uma pergunta que eu me faço, que eu já fiz em vários locais. Alguns especialistas ou alguns médicos tentam nos explicar. Vamos pensar nos leitos disponíveis para UTI Covid. Pode escutar em qualquer telejornal, em qualquer rádio, amanhã pela manhã vocês vão ouvir. Nós temos, vou colocar em números redondos para ficar mais fácil. Nós temos 100 leitos disponíveis no estado de Goiás para Covid, direcionados para Covid. Aí sai o percentual de leitos ocupados, 63%. Significa que nós temos 37 leitos vagos. Logo em seguida, na mesma informação, traz lá 17 pessoas aguardando vagas na UTI.
Então, são algumas informações que fica difícil de entender. É a mesma coisa de falar Vamos fazer um paralelo, eu gosto muito de fazer paralelos. Fazer paralelo com a inflação que é medida no país em relação ao que a gente vai no mercado e no posto de combustível. A inflação anual em torno de... Eu não sei precisar agora o número, mas vamos pensar que está em torno de 10%. O governo, vou arredondar também, em torno de 10%. Você vai a cada dia no supermercado, a cada semana no posto de combustível, 10% está sendo por semana. Material de construção praticamente triplicou a maioria do material de construção. E a medida de governo ainda continua aquela. Então, eu não sou economista, não sou especialista, olha a palavra voltando de novo aí. Mas a gente precisa interpretar que quem conhece do assunto tem de falar dele. E o doutor Marcelo Dayer sempre é muito aberto nesse aspecto. Eu gosto muito de ouvi-lo, ouço todas as suas entrevistas sempre que eu posso, porque a gente sempre aprende muito com ele. E ele, o mais importante de tudo isso, ele fala sempre de maneira imparcial, pensando na população. Ano que vem é ano de eleição. Para presidente, para governador, eleições gerais, como é que o senhor avalia esse cenário que está se desenhando aí? Na verdade, as eleições são ano que vem, mas já começa tudo já agora. É a disputa do genocida para uns com o ladrão para outros, né? E é justamente sobre isso que eu queria levantar Vai ter também. terceira via? A Vai os polarização, dois? como é que o senhor vê essa situação? Polarização. O senhor acha que vai surgir uma outra candidatura, pode surgir um outro candidato viável também nesse cenário? Da Atena vem aí. Olha, com toda certeza surgirão outros candidatos. Nós não conseguiremos fazer uma eleição totalmente polarizada. Mas, em termos políticos, hoje, ela já está polarizada, ainda que não tenha nem pré-candidatura definida. Mas o presidente Bolsonaro certamente virá pré-candidato e candidato à reeleição. O ex-presidiário Lula também certamente será candidato à reeleição. E a eleição, né, novamente, mas ele já foi eleito, nós podemos tratar nesses termos. E eu penso que ficará por aí. Agora, surgirão novos nomes, é claro. Foi citado o Datena, é um bom nome. Trabalha muito, mostra muita coisa. Não sei se faz, mas mostra muita coisa. Então, podem surgir até novidades. Ocorreu no passado. Aqui em Anápolis mesmo, de vez em quando aparece um novo aí e se elege. Então, a gente precisa pensar que pode aparecer. Isso é bom. Para a democracia, havendo possibilidade de escolhas, é muito bom. A polarização em si, de Bolsonaro e Lula, ela nos causa uma certa preocupação. Nós temos hoje um presidente que atua, que trabalha muito, eu acabei de falar isso e quero enfatizar, não apenas na saúde, mas em todos os campos. E aí eu cito novamente a situação do militar. As nossas Forças Armadas, Aeronáutica, Marinha, Exército, estavam totalmente sucateadas. Sucateadas é a palavra certa, não tem outra palavra para colocar. Salário baixíssimo, equipamentos, armamentos. Chegou-se a ter uma cogitação, em certa época no passado, que o Brasil teria, se entrasse numa guerra, teria no máximo 3 minutos de munição para combater. E a partir daí era jogar o fuzil na cabeça do adversário, alguma coisa nesse sentido, do inimigo. Então, eu entendo que nós não podemos pensar em voltar a isso. Mas, por outro lado, voltando à polarização, presidente Bolsonaro, a minha concepção, e eu que sou defensor, trabalhei em pré-campanha, campanha de primeiro, campanha de segundo turno para o presidente Bolsonaro. Hoje ainda sou eleitor dele e defendo, mas a preocupação que fica é com as falas. A comunicação é muito ruim. E principalmente quando parte diretamente do presidente. Isso nos preocupa, porque o povo brasileiro, embora esteja melhorando muito nesse aspecto de conhecimento político, de buscar conhecer os candidatos, seja presidente, nós estamos tratando de presidente, buscando conhecer os candidatos, mas infelizmente que eu usei no começo e repito agora, a memória política nossa é muito curta, é curtíssima. Então, é nesse aspecto, é igual naquela época da escolinha do professor Raimundo, e é igual o salário, é pequenininho. Então, nós precisamos preocupar com isso. Precisamos preocupar com um time que está ganhando, não se mexe. É por aí, pensando no futebol. E nós estamos ganhando. O país está num ritmo de economia que a gente tem que entender. Por exemplo, você vai comprar um carro zero hoje, um carro novo,
você vai demorar aí 90, 120 dias para receber. Material de construção que eu citei agora há pouco, tá caro realmente, mas está todo mundo comprando, está todo mundo construindo. Qualquer outro tipo de equipamento mais sofisticado tem dificuldade de se adquirir, porque as fábricas não estão conseguindo produzir em tempo hábil. Isso significa que a economia está girando, que o dinheiro está girando. Então, a gente precisa focar nele estar no ponto certo, no lugar certo. O presidente Bolsonaro tem atuado no sentido de melhorar a atuação no social, e nesse sentido também é que ele vai ter, eu imagino que ele terá uma vantagem por estar no poder e ter a oportunidade de continuar ajudando as pessoas conforme ele está fazendo. E com projetos novos, melhorando a sua equipe de trabalho, com certeza, politicamente isso pode melhorar. Em relação ao ex-presidiário Lula, eu espero que o povo brasileiro tenha muita consciência que não possamos voltar a este passado nefasto, que, além de ter sucateado as Forças Armadas, é só um aspecto que eu citei, sugou praticamente todas as riquezas do Brasil. Eu cito sempre nas minhas falas, a Petrobras, ela é uma empresa extremamente consolidada, porque ser roubada o tanto que essa empresa foi e ainda conseguir estar de pé é milagre, não tem jeito. Então, é porque ela é extremamente produtiva. Então, a gente precisa preocupar com isso. Nós, cidadãos brasileiros, precisamos preocupar com isso, em escolher melhor os nossos candidatos, em analisar como é que está hoje o país, como é que ele estava no passado recente, e nós não podemos voltar a isso. É só analisar as outras nações, principalmente aqui na América do Sul, na América Latina, que são governadas por extrema esquerda, o que elas têm passado. Deputado, nós temos um candidato à reeleição no Planalto, mas temos também em Goiás. Como é que o senhor avalia o cenário para as eleições em Goiás no ano que vem? Há algum candidato que pode aparecer e ameaçar, de certa forma, a reeleição do governador Ronaldo Caiado? Olha, Felipe, eu convivo muito de perto com o governo Ronaldo Caiado, estando compondo a base de apoio do governador Ronaldo Caiado na Assembleia Legislativa de Goiás. Muitos projetos que passam lá pela Assembleia, a maioria deles nós estamos atuando em conjunto e estudamos os projetos, analisamos, vemos que é benéfico para a população. Às vezes, algum segmento é atingido de certa maneira, mas é para garantir que o Estado tenha a oportunidade de manter os seus salários em dia, de manter os investimentos e criar novas formas de ajudar as pessoas. Agora, por exemplo, o governo vem trazendo a construção de moradias nos municípios, asfaltar dentro dos municípios, sinalizar os municípios, fazer pontes, ajudar os prefeitos municipais a conduzir os seus mandatos. Então, isso é de grande valia. Também eu fico contente em estar na Assembleia Legislativa e poder ajudar neste importante segmento. O governador Ronaldo Caiado, na minha ótica, falando apenas em política, hoje ele praticamente não tem adversário. Se a campanha fosse hoje, mas certamente que também, conforme eu disse, em nível nacional, aqui também terão candidatos. Terão candidatos, viáveis ou não. Essa questão da viabilidade vai depender muito de grupo, de equipe, de fortalecimento, de musculatura política. Hoje nós temos como pré-candidato, já anunciado, o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, que, em tese, é um grande administrador. Foi reeleito com praticamente, tinha aprovação de mais de 90% da sua população, foi reeleito com muita facilidade e é um nome que precisa ser pensado em relação ao governo de Goiás. Mas hoje ele tem grupo, ele vai conseguir ter musculatura política para enfrentar a máquina do Estado, para enfrentar o governador Ronaldo Caiado e toda a sua equipe. Então, nós precisamos pensar nisso. Mas nada é inviável. Na política, eu já aprendi isso muito cedo e agora, estando atuando diretamente, que na política tudo é possível. E o detalhe que o Mendanha ele pode sofrer o que o Antônio Gomide, que é de Anápolis, sofreu, né? Reeleito com uma votação muito expressiva, mais conhecido em Anápolis, um pouquinho em Goiânia, né? Sim. O Mendanha é muito ainda Goiânia, Aparecida e Anápolis. Então, o trabalho dele tem que começar agora, de forma robusta no estado todo, para o pessoal, por exemplo, lá em Porongatu, quem é Gustavo Mendanha para o cidadão de Porongatu? Uma cidade aleatória que eu falei Exatamente. aqui. É por isso que se a pergunta feita pelo Felipe tiver de ser respondida apenas numa frase, hoje o governador Ronaldo Caiado não tem adversário para a reeleição
em Goiás. E queria falar de deputado estadual, né? No caso do senhor, deputado Coronel Adailton. O senhor vai candidatar à reeleição e aí eu complemento sobre a questão de partido. O senhor é do PP, progressistas, né? Partido Progressista. Cresceu muito em relação aos prefeitos na última eleição, mas há um certo descontentamento, porque o presidente, Alexandre Baldi, ele tem um cargo em São Paulo, né? Ocupa uma secretaria em São Paulo, e não dá tanta atenção assim, se é o que a gente ouve nos bastidores, né? Para prefeitos, para políticos do partido. O PP, o senhor continua no PP, vai continuar no PP ou não? E um segundo ponto, o PP corre o risco de ter uma debandada geral por causa da atuação do presidente? Olha, primeiro, são 3 perguntas aí. A primeira delas é qual seria o caminho do deputado estadual Coronel Adailton para a eleição de 2022. Eu trabalho com muita calma, conforme aconteceu em toda a minha vida pessoal, profissional. O meu foco é manter a humildade, manter o meu pé no chão, dar o passo do tamanho da minha perna. É o que eu informo, que eu oriento os meus filhos a vida toda. E nesse aspecto, no campo da política, eu serei candidato à reeleição. Isso, se Deus me permitir, é claro, estar vivo e com saúde neste momento que chegará. O momento agora é de conduzir o mandato, de trabalhar muito para, inclusive, mostrar serviço para que as pessoas, no momento certo, possam reconhecer esse nosso trabalho e depositar o seu voto de confiança em sendo candidato à reeleição. Mas o foco inicial é esse. Em relação a partido político, então, candidato à reeleição a deputado estadual. Partido político é uma coisa que eu também estou aprendendo. Eu que sou um novato na política, primeiro exercício, nunca tinha sido candidato a nenhum cargo eletivo, estou aprendendo que os partidos políticos, pelo menos até agora, a maioria deles, quase que 100%, não tem presidentes, não tem diretores, não tem dirigentes, eles têm donos. Então, o dono do Partido Progressistas em Goiás é Alexandre Baldi. E ele está, conforme já foi colocado, exercendo um cargo administrativo no governo do estado de São Paulo, e um cargo que é muito exigente, ele tem que estar presente lá, e nessa medida não tem como ele estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E nem de atender os anseios dos nossos correligionários, dos progressistas de Goiás. E eu sou um deles. E eu não estou falando por ouvir falar, é porque acontece comigo mesmo. Tem, com certeza absoluta, mais de 4 meses que eu não vejo o meu presidente do partido. E deve ter um pouquinho menos só de tempo que eu não falo com ele. Então, isso é muito desgastante para qualquer partido. Foi muito bem colocado também que o Partido Progressista cresceu muito nas eleições municipais em Goiás. E até pelo Brasil afora tem grandes exemplos de crescimento. Mas, com certeza absoluta, não se deu a apoio partidário. Isso se deu a uma conjuntura, a um grupo que já vinha caminhando há muito tempo. O Partido Progressista sempre foi tradicional no nosso estado de Goiás, de grandes progressistas que passaram por ele, estão nele até hoje mais contrariados, e eu posso citar um deles aqui, que é um dos baluartes do PP em Goiás, o deputado federal Roberto Balestra, que exerceu, salvo engano, 8 mandatos de deputado federal pelo Partido Progressista. E está também contrariado como os demais. Então, é muito difícil conviver numa agremiação político-partidária onde não tem nem conversa, eu não posso nem falar no resto. Não posso falar em união, congraçamento ou respeito, não tem nem conversa. Então, não havendo o contato, a comunicação, o restante já não acontece mesmo. E o outro detalhe importante sobre a possível debandada, se ela pode acontecer ou não, ela já está acontecendo. Já está acontecendo na medida que o governador Ronaldo Caiado está cooptando os prefeitos do Progressista, do MDB, do PSDB, de todos os partidos. Isso é extremamente natural. O prefeito precisa de ele precisa de respirar, ele precisa de sobreviver, precisa conduzir o seu mandato. E sem governo não tem como conduzir o mandato. Principalmente para o prefeito de uma cidade pequena, onde os recursos são minguados. Ele precisa estar aliado com o governo do estado para poder conduzir o seu mandato, para conduzir bem os benefícios para o seu povo, para a sua população. Então, é muito natural isso. Vários já estão saindo e eu acredito que até meados do ano que vem
muitos sairão ainda, principalmente se continuarmos do jeito que está, o Partido Progressista sendo conduzido da forma que está. O deputado federal Adriano Avelar, que é intitulado Adriano do Baldi, é municipalista, visita, frequenta os municípios, mas não tem o poder de resolver as situações. Ele é o secretário-geral do partido e não tem o poder de resolver as situações, infelizmente. É um grande político, um grande tribuno, tem trabalhado muito, um político municipalista, mas não tem o poder da caneta, vamos dizer assim. Então, o Partido Progressista, na minha ótica, vai definhar até a campanha de 2022, se não houver uma reviravolta, aí, uma atitude de respeito do presidente, dos dirigentes do partido, para com os seus correligionários. E para Anápolis, deputado, não, vamos fazer o seguinte, calma aí, para Anápolis vamos falar daqui a pouquinho, recorde talvez de candidatos, né? Mas vamos para o Senado, só para não deixar passar. Essa vaga no Senado aí tá... Temos o federal ainda também, né? Federal, Senado. O Senado tá quase jogando o colete para cima e quem pegar é isso mesmo, né? Luiz do Carmo tá lá, extremamente desconhecido, né? Até então, agora que realmente... Suplente do então senador Ronaldo Suplente do Caiado, né? Agora colocou o rosto, tá indo para cima, tá fazendo se conhecer. E todo mundo tá falando que é pré-candidato aí, né? Assim, não oficialmente, mas... É uma briga boa, hein? Nas conversas. E aí, deputado Coronel Adailton, Senado, quem que o senhor acha que vai? Quem leva essa? Olha, é uma disputa, já está uma disputa muito acirrada, não apenas para ser senador, mas para ser o candidato a senador na chapa do governador Ronaldo Caiado. Nós falamos de outras possibilidades de chapa, é claro que devem estar construindo isso, mas apenas nos bastidores que convivemos, em relação à possibilidade de candidaturas ao Senado. Nós temos, em primeiro plano, o próprio senador Luiz do Carmo, que já foi citado. Ele está no cargo, ele tem o direito de pleitear sua reeleição, está caminhando nesse rumo, mas um trabalho muito difícil para ele. Nós temos aí pela frente Henrique Meirelles, que já veio para o estado de Goiás, já retornou às origens, ele que é anapolino, já mudou seu domicílio eleitoral de volta para Goiás e que é pré-candidato ao Senado, declaradamente. Está afiliado ao PSD, do senador, também senatoriável Vilmar Rocha. Então, nós temos aí já pela frente, Luiz do Carmo, a possibilidade de Henrique Meirelles. Se ele não for pelo PSD, nós temos Vilmar Rocha. Nós temos o Wilder Moraes, que já foi senador e também é correligionário, é parceiro do governador Ronaldo Caiado, que quer também ser senador. Nós precisamos pensar ainda... João Campos, deputado federal. João Campos já é pré-candidato pelo Partido Republicano. O Partido Republicano já tem seu candidato a federal. O João Campos sai candidato lá somente a Senado. Nós temos ainda de pensar... Delegado Valdir, talvez? Delegado Valdir. Nós estamos deixando mais para o final alguns aqui, mas é porque as situações complicadas. Delegado Valdir, do PSL, já está declaradamente pré-candidato ao Senado. Agora, vai encontrar chapa? Essa é a dificuldade, essa é a visão que a gente tem. E eu estive com ele pessoalmente em data recente. O delegado Valdir, extremamente empolgado, foi muito bem votado nas suas 2 eleições para deputado federal e espera ter a mesma expressiva votação para o Senado. Se conseguir uma chapa, é um bom quadro para ser um senador por Goiás. Porque briga, porque vai atrás, porque é municipalista, ajuda muito os municípios de Goiás. Nós temos muito trabalho feito pelo deputado federal, delegado Valdir, por todo o estado de Goiás. E, principalmente, uma característica muito forte do delegado Valdir. Ele ajuda os companheiros, ele é amigo dos amigos, ele é partidário. Quem está com ele no partido, quando precisa dele, é atendido sempre. Isso aí é uma característica que ele tem e é admirável. Embora, às vezes, seja um pouco esparolado, um pouco, sim, condições, às vezes, meio complicadas, mas tem essa característica que é muito importante, que poucos políticos têm. Além do delegado Valdir, nós temos de pensar no nome que vocês não citaram ainda, mas eu ainda tenho um para citar antes. O presidente do meu partido, do Progressista, já tem se colocado como candidato a... Só vem candidato se for ao Senado ou ao governo do Estado. Não vem candidato a outra coisa. Eu não posso falar
com conhecimento, mas é o que eu tenho conhecimento pela imprensa, pelas redes sociais, que ele é pré-candidato também ao Senado. Inclusive, notícias recentes, de ontem, anteontem, isso já percorreu as redes sociais e principalmente os jornais que atuam muito em termos de política no nosso estado de Goiás. Então, também só candidato a majoritário, segundo a fala dele. E ainda vem um nome muito forte que nós não falamos aqui. Quem? Iris Rezende Machado. O senhor acredita que há alguma chance, hein? Acredito piamente. Iris Rezende Machado não parou de atuar politicamente. Iris Rezende Machado aposentou-se da política. Mas o escritório político dele está funcionando 24 horas lá em Goiânia. Isso significa que essa aposentadoria não é efetiva. Isso significa também, quando nos bastidores ele declara ou faz deixar conhecimento de que já apoia o governador Ronaldo Caiado à reeleição, é sinal de que ele quer levar o MDB para a chapa do governador Ronaldo Caiado. E eu posso falar aqui com muita tranquilidade. Como eu disse, a política pode acontecer de tudo. Mas Iris Rezende candidato ao Senado não tem para ninguém. Aí quem quiser gastar dinheiro com campanha vai gastar, mas eleito será Iris Rezende, não tem dúvida disso. Deputado, para deputado federal agora, especificamente Anápolis, o senhor acredita que Anápolis tem potencial, tem capacidade para expandir a representatividade na Câmara dos Deputados? Olha, eu tenho plena convicção que a nossa cidade de Anápolis, que nós temos aqui mais de 400 mil pessoas, mais 400 mil habitantes, na eleição passada, mais de 200 mil eleitores, ela tem sim, pode, merece e precisa ter um deputado federal, pelo menos um deputado federal representante da nossa cidade de Anápolis, do nosso povo, na Câmara Federal. E isso para termos respaldo também em nível de união para as coisas que têm que vir para o município. São tantas as atuações que o deputado federal pode fazer, em detrimento da que o estadual tem o direito, que Anápolis seria muito melhor com a representação de deputados federais. Não é dizer que não temos, como nós já citamos, o deputado federal o Rubens Ottoni atua pelo estado afora, mas como ele não foca em Anápolis, nós ficamos aí, vamos dizer assim, um pouco órfãos dessa atuação do deputado federal. E nomes? O que tá nos bastidores aí, Felipe, deputado? Quem são os possíveis candidatos a deputado federal aqui por Anápolis? Um a gente já sabe que é o Márcio Cândido, né? Vice-prefeito. Olha, na mídia, né? Não sei se o Felipe quer falar primeiro, mas eu entendo que na mídia que a gente está acompanhando mais de perto, realmente é o vice-prefeito Márcio Cândido, que já se colocou como pré-candidato a deputado federal. Eu penso que nós temos outros potenciais candidatos e que essa possibilidade desses candidatos virem à tona é muito grande e nós só não podemos, na minha ótica, que em termos de conhecimento político é pequena, pulverizar. Temos candidatos demais, recorde, conforme já foi colocado pelo próprio Renato, e dessa forma pulverizarmos os votos. Praticamente todos os candidatos a federais vêm buscar votos em Anápolis. Nós estamos no trevo de Goiás, no trevo do Brasil, no trevo do mundo. Não é diferente na eleição. Então, assim eu entendo que nós precisamos focar em alguns candidatos. Nomes hoje que nós temos colocados, Márcio Cândido, possibilidade de Márcio Correia, presidente local do MDB, que tem trabalhado aí pelo estado afora. Muito bem votado na eleição para Muito prefeito. bem votado para prefeito, realmente, bem lembrado, Felipe. E se passam as 2 semanas aí, se tivesse mais umas 2 semanas naquela época lá, o Márcio estava subindo. Potencial, ele precisava, na minha visão, o que faltou na campanha do Márcio Correia e do Brigadeiro Bragança para a prefeitura foi ter começado um pouco antes a se mostrarem para o povo de Anápolis. Os dois pouco conhecidos e não se mostraram em tempo hábil, porque em termos de qualidade, de possibilidade de qualidade administrativa melhor, com certeza absoluta nós teríamos. Então hoje, Márcio Correia também é um bom candidato. O próprio Brigadeiro Bragança, que foi candidato a vice na chapa do Márcio Correia, também é um bom nome, com certeza. Eu, desde o início das conjecturas em relação à possibilidade de candidatura, nós já ouvimos que o presidente da Câmara de Anápolis, o vereador Leandro Ribeiro, seria candidato a deputado federal. Mas são coisas que
ainda tem muito a ser conversado, muito a ser resolvido, e conforme diz o jargão dentro da política, tem muita água para rolar embaixo da ponte para a gente chegar num denominador comum. Mas o que eu quero enfatizar, Renato e Felipe, e nossos telespectadores, é que a Anápolis precisa e merece ter um deputado federal para atuar em prol da nossa cidade, focado na nossa cidade. Deputado, vamos aproveitar. A questão do estadual, acho que responde da mesma maneira, né? Não pulverizar os votos, ter representantes da cidade, mas se o senhor quiser complementar, depois então, vamos passar para o seguinte ponto: prestação de contas, né? E aí a gente já encaminha para a parte final. Assim, o que o deputado Coronel Lailton, se a gente puder destacar alguns projetos, alguns benefícios entregues, vamos falar aqui. Para estadual, algo a complementar, deputado? Olha, praticamente na mesma seara da candidatura de deputado federal. Hoje nós temos 3 representantes de Anápolis na Assembleia Legislativa de Goiás. O deputado Antônio Gomide, Hamilton Filho e Coronel Adailton, que sou eu. E essa atuação tem sido muito profícua, ela tem funcionado muito em prol da nossa cidade. Nós temos conseguido trazer vários recursos, emendas parlamentares, atuação governamental, porque a gente vai lá e aperta o governo e as coisas saem, as coisas fluem. Então a população precisa entender, e isso eu fiz muito na minha pré-campanha e na campanha em 2018. A população precisa entender que nós precisamos ser bairristas. A palavra certa é essa mesmo. Precisamos ser bairristas, precisamos pensar em votar em candidatos anapolinos, candidatos de Anápolis, que vão representar a nossa cidade. Como eu disse em relação ao federal, praticamente os 800, vamos colocar, arredondar também, 800 candidatos a deputado federal, estadual, todos eles são votados em Anápolis. Infelizmente, o nosso povo não tem esse foco, essa visão que precisa ser plantada desde agora até o dia 3 de outubro de 2022, na hora de exercer o direito do voto. Pense bem, eleitor anapolino. Nós precisamos eleger candidatos de Anápolis, candidatos que vão representar a nossa gente na Assembleia Legislativa de Goiás. Deputado, prestação de contas do mandato. Vamos falar um pouco de segurança pública. Vamos começar com segurança pública. Presunção de inocência foi o seu principal projeto. O que diz esse projeto? O que muda na vida do militar e também das pessoas? Olha, nós apresentamos e conseguimos defender e aprovar vários projetos na Assembleia Legislativa de Goiás voltados para o campo da segurança pública. Não podia ser diferente. Eu sou um representante, um integrante das Forças de Segurança de Goiás. Então, todos os projetos que vêm nessa área, ainda que não são de minha autoria, caem para a minha relatoria ou eu sou consultado e, mesmo não sendo consultado, eu apresento as emendas que eu entender que são necessárias para melhorar, para contribuir com o projeto apresentado. O projeto da presunção de inocência, aplicação do princípio da presunção de inocência aos militares estaduais em Goiás. Esse, sim, foi de nossa relatoria um encaminhamento do governador do estado para uma mudança na lei de promoção de oficiais e depois na lei de promoção de praças, e nós conseguimos inserir esse que é um grande feito, um feito histórico em relação aos militares estaduais em Goiás, sejam bombeiros ou policiais militares. Eu preciso explicar isso. Até o momento do advento dessa lei, dela ter sido aprovada na Assembleia, sancionada pelo governador e publicada em Diário Oficial, até esse momento, nós, militares estaduais em Goiás, ficávamos fora dos quadros de promoção, sejam por antiguidade ou por merecimento, se estivéssemos respondendo a um inquérito, respondendo a uma sindicância, num conselho de disciplina, denunciados pelo Ministério Público. Em qualquer dessas situações, nós estaríamos fora do quadro de acesso. Para retornar numa situação dessa, maior dificuldade do mundo. O militar tinha que ir atrás do judiciário, buscar uma certidão narrativa, constituir advogado, pagar do próprio bolso para voltar para o quadro de acesso. Às vezes as pessoas ficam pensando e entendendo, mas o coronel é deputado estadual, está defendendo a impunidade. Jamais defendi. Jamais passei a mão na cabeça de um subordinado quando ele errou. E todos que me conhecem sabem disso. O que eu defendo é a igualdade. Tratamento igualitário para o civil, para o militar, para o bandido, para o policial. Hoje, qualquer faccionado, qualquer bandido, por ficha mais extensa que tenha,
quando é preso em flagrante, tem o direito da presunção de inocência. Se nada for provado contra ele, ele vai ser liberado na hora. Nós falamos disso agora há pouco em relação à pessoa que deu guarida ao maior bandido que o Estado de Goiás já viu, que foi a pessoa que mais deu trabalho para as nossas forças de segurança. Então, a defesa que fiz e faço é que sejam tratados com igualdade. Nós tivemos casos, eu recebi no meu gabinete em Goiânia, um soldado da Polícia Militar com mais de 25 anos de serviço prestado, soldado, lembre-se que eu falei no começo, um soldado da Polícia Militar, mais de 25 anos de serviço, em virtude de um fato ocorrido no início da sua carreira, e até aquele momento ele não tinha sido ouvido em juízo, nenhuma vez. Então a justiça ficou inerte, ele não foi ouvido e deixou de ser promovido. A família dele foi prejudicada, a carreira dele foi prejudicada, porque o judiciário não o chamou para ser ouvido. Então nós não podemos ficar, o nosso policial militar, fazendo um comparativo aqui muito simples para as pessoas entenderem. O nosso policial ou bombeiro militar que se envolve em uma ocorrência grave, um confronto. O nosso policial aqui de Anápolis, da CPE Anápolis, que se envolver num confronto e tiver de efetuar um disparo com a sua arma, se esse bandido for a óbito ou for ferido, ele vai ser denunciado pelo Ministério Público. Raramente um representante do Ministério Público deixa de denunciar um policial que participa de um confronto. Denunciado, ele já deixava de concorrer à promoção, independente de como ocorreu o fato. Então, isso acabou. A partir do advento dessa lei, que nós aprovamos, que o governador sancionou e foi publicada, só ficará fora do quadro de acesso à promoção para praças e para oficial das nossas forças de segurança militares estaduais, quem estiver condenado por sentença transitada em julgado ou preso preventivamente. Isso é o que ocorre em qualquer categoria. Apenas nós, militares, é que pagávamos de forma diferente esse pedágio. E, com fé em Deus, nós não teremos nenhum dissabor em relação a isso, porque cada uma das nossas instituições, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, têm comissões sérias que realizam esse filtro da hora da promoção. Então, se o policial militar foi envolvido em alguma intercorrência, se ele tem algum desvio de conduta, ou o bombeiro militar da mesma forma, a própria comissão de promoção vai frear a promoção dele e aguardar que seja solucionado aquele caso. Então, nós não teremos promoção de bandidos, conforme alguns comentaram por aí. Até porque lugar de bandido não é fardado, não é na polícia nem no Corpo de Bombeiros. Se for bandido, tem que ser excluído das fileiras das corporações militares. Tem muitos projetos que é muito segmentado, né, para a categoria. Quem quiser acompanhar, pode acompanhar lá no @Coronel Adailton. Mas destacando alguns projetos ainda, antes de falar dos recursos para Anápolis, né? A gente está falando muito de Anápolis hoje, no Manchete Goiás, até pelo aniversário da cidade. 114 anos no próximo dia 31 de julho, próximo sábado. Exatamente. Deputado, em relação à segurança, a gente pode destacar mais alguns projetos, né, que foram tramitaram e foram aprovados. Esse da presunção de inocência, ele vale para praças e também para oficiais. Exatamente. Um também que é bastante interessante é aquela questão do quartel. O quartel hoje em dia, para fazer uma pintura, e o comandante tinha que ir no empresário aqui, pedir um amigo ali. Agora não, tem um fundo rotativo, né? Esse fundo pode ser utilizado pelo comandante da unidade. E aí o senhor também assegurou aquela questão dos fundos do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil e da Polícia Militar, para que seja utilizado, né, no equipamento da segurança pública, e não aconteceu o que acontecia no passado, que o senhor citou. Pneu velho, recapeado. Hoje a Polícia Militar de Goiás, a Polícia Civil, o Bombeiro, é muito bem estruturada, muito em razão de fundos como esse. Exatamente. Eu quero ficar, inclusive, no primeiro momento, no campo das instituições. Foi uma defesa muito forte que tivemos de fazer, um embate duro na Assembleia Legislativa de Goiás, inclusive com ameaças sérias ao líder do governo que eu tive de fazer para que os fundos da segurança pública fossem mantidos. O Funebom, que é o fundo estadual do Corpo de Bombeiros, é o que permitiu ao nosso Corpo de Bombeiros ser o que ele é hoje. Enquanto o Corpo de Bombeiros era fundido com a Polícia Militar de Goiás, ele recebia as sucatas da Polícia Militar. Quantas vezes eu aqui, aspirante, segundo-tenente, trabalhando no 4º Batalhão, vi dentro da nossa garagem do transporte uma viatura sucateada sendo pintada de vermelha para ser entregue ao bombeiro.
Não, essa não serve mais para a Polícia Militar, vai para o Corpo de Bombeiros. Ora, hoje nós temos um dos corpos de bombeiros mais equipados do Brasil. Por quê? Exatamente por causa desse fundo. As taxas arrecadadas, as multas aplicadas, tudo que é feito em relação ao bombeiro, as doações que os empresários, que as pessoas físicas querem fazer, vão parar no Fundo Estadual de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros. E gerou o que a gente tem hoje. Da mesma forma ocorre na Polícia Militar de Goiás e de forma bem nova, bem recente, o FESACOC da Polícia Militar, da Polícia Civil de Goiás, foi criado no intuito de que a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Civil, pudesse receber os produtos de crime, do crime organizado que faziam e continuam fazendo estardalhaços por Goiás afora. Mas a nossa polícia atuante apreende um avião. Esse avião é colocado em leilão, esse dinheiro vem para o fundo da Polícia Civil. Da mesma forma, carros de luxo, conforme já ocorreram, inclusive aqui na nossa cidade de Anápolis, dinheiro proveniente de criminalidade, de tráfico de drogas, pode ser angariado por esse fundo. Então, estavam sendo excluídos, não existiriam mais esses 3 fundos. Nós conseguimos manter, para manter a viabilidade da segurança pública no nosso Estado. Com relação aos fundos rotativos para as unidades da Polícia Militar, um outro ganho que nós conseguimos na Assembleia de Goiás. Conforme já foi colocado, nós passávamos, em alguns lugares, os destacamentos ainda passam como mendigos, pedindo à população, pedindo aos prefeitos locais apoio para fazer uma simples reforma. Agora mesmo, mandei R$60 mil para o pelotão de Mundo Novo para fazer a reforma, porque não tem um recurso para fazer. Mas os nossos batalhões, as nossas companhias independentes, a partir da nossa relatoria na Assembleia Legislativa de Goiás, terão o fundo rotativo mensalmente para fazer a manutenção, a conservação, para dar dignidade para as estruturas, para as instalações dos seus quartéis, inclusive para receber os próprios policiais militares que ali trabalham, mas os visitantes. Tem lugar que era uma vergonha a gente chegar para visitar, porque não tinha onde sentar, não tinha onde acomodar uma pessoa, os banheiros horríveis, em más condições de conservação. Então, com isso, nós conseguimos dar mais dignidade ao policial militar e também às pessoas que visitam as nossas unidades. Tem uma outra questão também, que são as ações de proteção à mulher também, né? A gente viu casos aí recentemente, né, de inclusive pessoas famosas que foram presas DJ por agredir, Ives. Exatamente, por agredir a Nunca tinha ouvido falar, mas nós temos aí pelo menos 2 projetos que o senhor aprovou relacionados à proteção à mulher, que é DISC 180 e Batalhão Maria da Penha. Olha, Felipe, eu tenho a grata satisfação de dizer isso. A minha primeira lei aprovada, vamos dizer assim, o original, o fundamento da nossa legislatura, em maio de 2019, foi exatamente uma lei que ampliou a aplicação do DISC 180 para os condomínios horizontais e verticais. Então, eu tenho a grata satisfação de dizer isso. Sou um dos defensores da mulher goiana, da mulher brasileira, da mulher anapolina, lá na Assembleia Legislativa de Goiás. Além disso, criamos o Batalhão Maria da Penha também, uma ação que eu entendo de grande valia para consolidar uma atividade que já existia na Polícia Militar, através de patrulhas. Patrulha Maria da Penha em Anápolis, Patrulha Maria da Penha em Aparecida, Patrulha Maria da Penha em Goiânia. Aqui em Anápolis, eu já passei por isso, acompanhado pela nossa eterna deputada Onaide Santilo, de ter que correr no quartel para evitar que um comandante regional determinou e já estava sendo feito, a retirada da plotagem da Patrulha Maria da Penha, porque ele entendia que não valia a pena ter esse tipo de policiamento. Então, com a criação desse batalhão, nós consolidamos esse tipo de policiamento. Em todo o estado de Goiás, a atuação da Patrulha Maria da Penha está legalizada. Está sendo incrementada a unidade em Goiânia, a comandante a tenente-coronel Michela, que faz um trabalho brilhante. Aqui em Anápolis, nós temos que enaltecer a participação da capitão Daiane e da sargento Daiane, 2 irmãs de estatura baixa, mas que são extremamente operacionais, trabalham muito em defesa da mulher anapolina. Além delas, é claro, todas as policiais femininas e os policiais masculinos que compõem esta unidade do Batalhão Maria da Penha. Eu tenho que enaltecer essa participação delas e tenho a grata satisfação de ter trabalhado, Felipe. Foi muito bem lembrado, porque nós precisamos defender. Não que a mulher seja vulnerável, não que ela seja de menor potencial, mas é ser humano e todos os seres humanos têm que ser respeitados e defendidos.
E é isso que a gente faz na Assembleia Legislativa de Goiás. Se a gente for falar de item por item aqui, vai dar 5 horas de gravação aqui com o Coronel Dailton. Muita coisa, né? A gente se preparou para a entrevista e viu que foi feito muita coisa realmente no mandato. Queria focar em Anápolis, já encaminhando para a parte final. Mais de 2 milhões, né? 2 milhões de reais investidos em Anápolis em 2 anos de mandato. E a gente pode destacar algumas coisas, né, Felipe? Por exemplo, colégios da Polícia Militar. Queria que o senhor falasse da atenção com relação a isso. Uma USA para o Corpo de Bombeiros, só explicar a importância dessa USA, né? São benfeitorias aqui para a cidade de Anápolis, além de, por exemplo, algo que está para acontecer, que é mais um colégio, né, da Polícia Militar que vem aí para a cidade de Anápolis. Além daquela ajuda importante também para o hospital psiquiátrico. Muitas vezes deixado de lado, né? Ninguém dá tanta atenção assim, e tem sido uma defesa do senhor aqui em Anápolis. Olha, são áreas que a gente precisa focar. Todo político precisa focar. E, infelizmente, não ocorre no geral. Mas nós já falamos sobre esse tema. Em relação aos colégios estaduais da Polícia Militar de Goiás, eu tenho a grata satisfação de enquanto capitão da Polícia Militar, em 1997, ter me dirigido, compondo uma comissão, a Polícia Militar de São Paulo, a Polícia Militar de Minas Gerais e a Polícia Militar do Rio de Janeiro, compondo essa comissão para buscarmos, a mando do comandante-geral da época, tudo o que tivesse de melhor lá que pudesse ser aplicado em Goiás. E apenas focando nesse tema, nós trouxemos o exemplo de Minas Gerais para a aplicação dos colégios estaduais da Polícia Militar. Implantamos o primeiro dentro da Academia da Polícia Militar, que foi o embrião do que a gente tem hoje. Hoje nós temos 61 unidades funcionando. Este embrião funcionava 4 salas dentro da Academia de Polícia Militar para educar os filhos dos militares. Apenas isso. Primeira unidade militarizada, vamos dizer assim, unidade de colégio estadual militarizada, foi o colégio Hugo de Carvalho Ramos, em Goiânia. Era um antro de perdição, um antro de usuários e traficantes de droga. Quando a Polícia Militar chegou ali, resolveu o problema. O governante da época, o governador Marconi Perillo, entendeu que isso era bom. Então, em cada unidade que estava dando problema dessa natureza, ele implantava um colégio estadual da Polícia Militar. Num primeiro momento, nós ficamos um pouco receosos, no sentido de perder a qualidade. Mas, por incrível que pareça, essa parceria teve extremo êxito entre a Polícia Militar e a Secretaria de Estado da Educação, onde a Polícia Militar chega com a disciplina, com a cidadania, com o respeito, a imposição do respeito, e isso agrada muito as crianças, os jovens, e gerou um fruto excepcional. Hoje nós somos primeiro lugar no IDEB no Brasil. Muito se deve aos colégios militares, os colégios da Polícia Militar. Por exemplo, o Colégio Estadual da Polícia Militar César Toledo, unidade de Anápolis. Primeiro lugar no IDEB do Brasil das escolas públicas. 7,6, salvo engano, o IDEB do Colégio Estadual César Toledo, Colégio Militar. Enquanto a média do IDEB em Goiás é 4,5 ou 4,6. Então, nós precisamos respeitar isso. Mas, mesmo assim, Goiás é o primeiro lugar do Brasil no IDEB. Então, a gente precisa que eles sirvam de exemplo e tragam esses outros, os outros colégios estaduais. Nós ajudamos sempre, aqui em Anápolis, as 3 unidades receberam recursos da nossa lavra em termos de emenda parlamentar, de valores inicialmente não irrisórios, mas que não deu para concluir as obras, e nós, no ano seguinte, indicamos mais recursos para resolver o problema dos colégios militares, enviamos recursos para o Colégio Estadual Onofre Quinan, senador Onofre Quinan. Esse colégio, a partir de agora, do mês de agosto, será mais uma unidade, a nossa 4ª unidade em Anápolis, do Colégio Estadual da Polícia Militar. É um compromisso... no bairro de Lourdes. É um compromisso do governador Ronaldo Caiado comigo. Esse colégio legalmente já é colégio da Polícia Militar, e nós vamos colocar os policiais militares lá dentro. Já estão convocados, estão apenas fazendo um curso preparatório em Goiânia para voltarem e assumirem aquela unidade, juntamente com a coordenação, com a direção que lá está, e que estão aguardando ansiosos, conforme está também aquela comunidade, que nós já andamos por lá, fizemos pesquisa recente naquela região.
A população da região leste da nossa cidade quer muito essa unidade de Colégio Estadual da Polícia Militar. Além disso, conforme foi colocado, passamos por uma situação inusitada. Uma filha de um policial nosso, um sargento da PM, ela teve um momento de dificuldade e tentou suicídio. Estava internada num hospital particular em Anápolis, precisando, uma moça de 13 anos, precisando de uma transferência para uma UTI num hospital público, porque o pai dela tem um instituto de previdência que é o IPASGO. E nós buscamos a possibilidade de transferência. Acionamos o SAMU. O SAMU tem a USA, que é uma UTI móvel, só que ele não tem, legalmente, ele não pode recolher um paciente na unidade particular e levar para uma pública. No momento seguinte, acionei o Corpo de Bombeiros. E o Corpo de Bombeiros me informou, infelizmente, a informação que eu obtive naquela época. Coronel, o Corpo de Bombeiros de Anápolis não tem uma UTI móvel. Olha, nós falamos há pouco que o bombeiro está bem estruturado, está bem equipado. E eu tive essa infeliz surpresa. A partir daquele momento, eu disse para o comandante, na minha próxima indicação de emendas, o Corpo de Bombeiros de Anápolis terá uma UTI móvel. E tem agora. Nós entregamos em Goiânia, no dia 2, dia do aniversário do Corpo de Bombeiros, e vamos entregar aqui em Anápolis, na sede do 3º CRBM, a USA para o Corpo de Bombeiros de Anápolis. Além disso, na área da saúde, ajudamos muito o INSEB, que é um instituto o nosso antigo sanatório espírita. É mais fácil falar assim, que as pessoas entendem mais fácil. E lá, nós enviamos recurso de primeira lavra, R$150 mil, depois R$100 mil para custeio, para manutenção daquela que é a unidade que faz o que o poder público deveria fazer. O poder público estadual e municipal deveriam cuidar das pessoas que têm doença mental. Aliás, hoje não pode mais se falar adoecimento mental, tem que falar adoecimento emocional. É por isso que é o nome INSEB, né? Instituto do Comportamento Emocional, Eurípides Barçanufo. Então, nós entendemos que é necessária essa atuação. E como é uma entidade do terceiro setor, filantrópica, que ajuda as pessoas, nós estamos também ajudando com a nossa participação. Por isso que eu disse, quando o nosso braço alarga para ajudar mais pessoas. Na Santa Casa de Misericórdia, nós já encaminhamos, em 2020, R$450 mil, em 2021, salvo engano, R$150 mil. Ajudamos a APAI em todos os anos também, com essa média de aporte. E dessa forma nós vamos caminhando. Ajudamos ao Colégio Padre Trindade, onde nós conseguimos reformar toda a cobertura, retirou-se toda, as telhas estavam caindo na cabeça dos alunos. Hoje eles vão voltar, o colégio está novinho em folha, totalmente reformado, telhado novo. São ações que nós vamos fazendo para melhorar a qualidade de vida da população, atuar principalmente na educação, na segurança pública e na saúde. São os pilares de qualquer administração pública. E, nesse sentido, atuando nesses campos, nós estamos atuando em favor de toda a população do estado de Goiás. Deputado, se o Felipe não tiver nenhuma colocação a mais, para finalizar, uma mensagem, né? Um parabéns para a cidade de Anápolis, feliz aniversário, a cidade completando 114 anos. A gente fez uma gravação com o Jairo Alves Leite, historiador. Ele contou uma situação interessante. 20 anos da história se perderam. Anápolis, se não me engano, é 15 de dezembro, o dia do município mesmo. E aí, no ano específico, decidiram fazer no dia 31 de julho, né? E acabou pegando. Então, na verdade, Anápolis só teve a mudança, né? Para Anápolis, mas o Anápolis completaria hoje 134 anos e não 114 anos. Mas isso é outra conversa, é para outro dia. Vamos focar no importante, que seja em agosto, em dezembro, é o aniversário de Anápolis e fica a oportunidade do senhor falar com a população, falar com esse município. Olha, como é importante tratarmos disso, né? E como é importante conhecermos também a nossa cultura, a nossa história. São coisas que a gente vem acompanhando durante todo esse tempo. Eu que estou aqui em Anápolis há mais de 40 anos, sou um cidadão anapolino de coração e também legalmente, porque recebi um título de cidadania da Câmara Municipal e me considero um anapolino da gema, eu posso dizer assim. E nesse aspecto, eu quero aproveitar esse momento aqui. São 114 anos de emancipação política da nossa querida cidade de Anápolis.
Mas a gente precisa enfatizar os parabéns, não apenas a cidade como um local, como uma entidade, como uma metrópole, como é tão bem colocada a nossa cidade, né? A Manchester Goiana, que está no trevo de Goiás, no trevo de Brasil, no trevo do mundo. Se a gente pegar o mapa e for olhar, Anápolis está, num contexto geral, passaria-se tudo por Anápolis. É uma central em todos os campos. Então, eu preciso parabenizar essa cidade, mas, diretamente, parabenizar o povo hospitaleiro que vive aqui. Seja de qualquer origem, como eu, que vim de Dois Irmãos, em Pirenópolis, como comunidades árabes, comunidades japonesas, italianas, comunidades nordestinas, que aqui vêm parar, na nossa querida cidade de Anápolis. E eu parabenizo toda essa gente, como um deputado estadual que busca, com veemência, representar a nossa cidade na Assembleia Legislativa de Goiás. Eu espero que esses 114 anos de experiência, de vivência política administrativa da nossa cidade, nos leve a mais, pelo menos mais, 114 anos de muito sucesso, de prosperidade para o nosso povo, que a nossa gente possa ser cada vez mais determinada, trabalhadora, proeficiente e sempre caminhando, pensando em ajudar as outras pessoas. Meus parabéns a toda a cidade de Anápolis, a toda a nossa querida gente, pelos seus 114 anos de emancipação política. Tá certo. Parabéns, né, Felipe? Parabéns para nossa querida. Eu onde eu vou, o pessoal até brinca. Orgulho, né? Na Record, o pessoal falava assim, a gente fala rápido, aí fala Anápolis, né? Não Anápolis. Então é o Renato de Anápolis. Na Record tinha esse comentário. Então, tenho orgulho, gosto da cidade. Se não for uma questão de vontade, da vontade de Deus mesmo, né? Que a gente vá para outro local, enfim, para outro horizonte. Eu quero morar em Anápolis até o último dia da minha vida. Gosto da cidade, do clima, do trânsito. Enfim, satisfeito, anapolino de nascimento e também de coração. Então, parabéns ao povo anapolino que sempre cuida tão bem, né, da sua população. Sua mensagem, Felipe? Também, Anapolino da Gema, muito feliz em estar aqui. Parabéns, Anápolis. Parabéns, principalmente, como o deputado já disse, a todos os anapolinos que fazem essa cidade ser o que é. Parabéns, Anápolis. E para algumas curiosidades, né, que você quiser acompanhar, procura aí no Manchete Goiás, no YouTube, no Facebook, no Instagram, Jairo Alves Leite, historiador, contando detalhes do nosso município, coisas muito curiosas, como, por exemplo, atrizes de Hollywood, Coronel Adailton, estiveram em Anápolis no mercado municipal. Moraram aqui, né? Moraram. A assinatura da construção de Brasília. Por que foi feita aqui em Anápolis? Tem um motivo. Mas são fatos extremamente relevantes que a nossa população precisa conhecer, a nossa cultura, a nossa história. E eu quero complementar uma coisa aqui. Por que eu gosto tanto de Anápolis? Por quê? Nessa cidade eu constituí a minha história de vida. Aqui eu constituí minha família, me casei com a minha esposa, a Capitã Elisete. Tenho 2 filhos, o Raicaf e o Adailton Júnior, que são nascidos e criados ali na região da Boa Vista. E agora, minhas 2 netinhas, Agnes e Radassa, que também estão sendo criadas ali na região da Boa Vista. Então, Anápolis realmente mora no meu coração. E a cidade que tem muita história para contar, então procura aí, tem muito conteúdo, né, nessa semana especial de aniversário sobre histórias do nosso município. Vamos embora? Passou rápido. Passou rápido. Obrigado, Coronel Adailton, mais uma vez pela participação. Deputado estadual, Coronel Adailton. Vem muita coisa boa, continue ligado no Manchete Goiás e você já sabe, toda segunda-feira às 18 horas, canal no YouTube e também no Facebook, Manchete Goiás, tem uma entrevista nova, um convidado novo, muita coisa interessante por aqui. Um grande abraço, meu povo, feliz aniversário Anápolis, tenham todos uma excelente semana. É isso aí.